finalmente vamos falar da quarta rodada dessa Premier League. Voltamos da data FIFA e rapidinho, só falando dos destaques aqui, claro, eu só vou falar dos destaques do Arsenal aqui, tá, gente? Porque eu não vi tudo, óbvio, mas tivemos coisas interessantes com os jogadores do Arsenal. Primeiro o Odegaard, tudo bem, jogaram contra a Moldávia, meteram 11-1, a Noruega, né, pra ser mais exato, meteu 11-1 na Moldávia e o Odegaard jogou demais, gente. Deu 2 assistências e fez um gol, e uma assistência dele pro Haaland foi absurda. É dessas que eu falo que a gente pode explorar mais o Gyökeres, assim como a Noruega explora o Haaland, sabe? Essa enfiada de bola na defesa, meu Deus, que passa. Se não viram, vejam. Absurdo. E assim, ele jogou demais, foi o maestro do time. Jogou com muito mais liberdade, né? Não ficou preso na esquerda, ele ficou flutuando ali. Direita, esquerda e cara, eu acho que é isso que a gente precisa fazer pra desbloquear ele também, sabe? Eu acho que é o mesmo problema que acontece com o Martinelli. Falando em Martinelli, no jogo contra o Chile, jogou muito mais parecido com aquele Martinelli que a gente tanto gostava, né? Tá uma discussão recorrente aqui nos vídeos, né, sobre que o Martinelli tá mal, mas ele mostrou sinais de que, cara, o jogador ainda tá lá, sabe? E tudo bem, eu vi em alguns comentários aí, quando eu falei sobre isso, que é só contra o Chile e tal. Gente, mas ele não tem conseguido jogar desse jeito contra ninguém. E é legal ver ele conseguindo fazer o que ele fazia antes pela seleção, sabe? Dá uma esperança. Mas vamos ver. Aí um destaque pro Merino, que fez um hat-trick. E olha, gente, eu acho que a gente pode desconsiderar ele como segundo volante, tá? Acho que a gente precisa começar a colocar ele como meio atacante. Ou como um 9 mesmo. Assume logo o papel de 9. Cara, ele tá fazendo muito gol. Parece que ele fez o 6º gol em 6 jogos pela Espanha em 2025. O cara tá fazendo muito gol. E ele tem, né, o faro de gol. Ele tá no lugar certo, na hora certa, finaliza bem. Então, destaque aí pro Merino. Destaque pro Rice e pro Madueke, que foram muito bem no segundo jogo. No primeiro, ninguém foi bem na Inglaterra. Mas no segundo, Rice com 2 assistências e o Madueke com seu primeiro gol ali pela seleção, né? O que é muito bom. Isso dá uma injeção de ânimo no time e prova que se a gente soltar o freio desse time, gente, é muita gente que é muito boa no ataque, se expressando ofensivamente, né? Não só ficando lá na defesa. Então, tô empolgado pra essa volta. E mais um detalhe, tá? Sempre que a gente volta de qualquer tipo de pausa assim, o Arteta volta melhor também. Então vamos esperar. Vamos esperar que isso aconteça. Mas é isso, alguns destaques aí dessa pausa FIFA. Espero que os nossos jogadores voltem inspirados. E bora lá, bora pra quarta rodada da Premier League. E já começamos com o Arsenal, porque vai ser o primeiro jogo dessa rodada contra o Forest. E olha só, até ontem, dia 9 de setembro, tava tranquilo pra falar sobre esse jogo. Mas, surpresa, o Forest demitiu o Nuno Espírito Santo. Olha só, que bizarro, cara. Parece que teve um desentendimento ali interno do Nuno com o Edu, já não estavam se dando bem. E ouvi histórias também de que ele não estava querendo usar uns reforços que chegaram porque não foram pedido dele. Gente, uma bagunça. Esse dono do Forest aí é meio maluco, né? Meio doidão. Teve aquele rolo lá com o Gibbs White também, que não ia pro Tottenham, acabou renovando. Gente, bizarro. Mas fica ainda mais bizarro, porque quem vai assumir o Forest é o Ange Postecoglou, ex-técnico do Tottenham. E, gente, não dá pra ter certeza como esse time vai jogar. Eu não sei se o Postecoglou já vai vir com as ideias dele que ele implementou no Tottenham, né? Que, convenhamos, no começo deu muito certo, porque ele mudou demais, né, o estilo de jogo e tal, e é um estilo de jogo muito ofensivo, né, com a tal da highline. Lembra, eu falo de low block, a highline é quando você marca muito à frente no campo, né, muito em cima do adversário, só que com a linha alta, por isso o highline. Linha alta, highline. Isso você dá muito espaço para contra-ataque. Não sei se vocês vão lembrar da goleada do Chelsea em cima do Tottenham na temporada passada ou retrasada, que foi 4-1, era pra ter sido 9-1, se o Jackson não tivesse perdido 12 gols na cara do gol. Óbvio que eu tô exagerando, mas ele perdeu um monte de gol na cara. Mas voltando aqui pro Forest e Arsenal. Muito complicado de prever como é que esse time vai jogar, porque eu não tenho certeza se esse elenco cabe na tática do Postecoglou. Aí eu acho que ele vai continuar, só vai manter ali o estilo de jogo do Forest.
Porque o Nuno era um estilo de jogo muito mais transicional, né? É um time organizado, que vai muito bem na defesa e fere os times no contra-ataque, fere os times na transição. O Postecoglou não, como eu disse, é mais na agressividade, é mais no highline, é mais na correria. Eu não faço ideia do que prever pra esse jogo. Eu vou falar melhor desse jogo na prévia dedicada só a esse jogo, mas essa parada de técnico novo pode complicar pra gente, tá? Pode ter aquela injeção de ânimo, né, no time, apesar de que o time tava bem, né? Tudo bem, perdeu de 3-0 na última rodada pro West Ham, que foi bizarro. Mas o time tava bem, pô. Jogando bem. Como eu disse, um time arrumadinho pelo Nuno. Não sei o que esperar. Pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Como eu disse, são técnicos muito diferentes. Mas, pra mim, vai dar muito ruim pra eles, tá? Eu acho que vai ser 3-1 pro Arsenal. Não me diga! Como eu disse, eles vêm de uma derrota por 3-0 pro West Ham, que não tava nada bem. E eu acho que eles não vão aguentar esse time do Arsenal, tá? Ainda mais o Arsenal jogando em casa. Por isso eu acho que eles vão manter um pouco dessa organização defensiva, tentando sair no contra-ataque. E como eu disse, eu acho que o Arsenal vai voltar com tudo, tá? Eu acho que a gente vai pra cima com tudo, pra tentar mudar logo a cara do nosso time, né? Pra gente voltar a jogar bem. E o Arteta precisa aproveitar esse tipo de jogo pra testar coisas novas, né? Pra tentar destravar o time. O Eze pode fazer a estreia em casa. E eu só digo 3-1 porque eu acho que a gente vai levar um gol desse time, porque vai ser uma parada meio inesperada, sabe? Mas eu acho que o Arsenal leva essa aí até com relativa facilidade. Aí vamos pra Bournemouth e Brighton. Difícil de prever, mas eu vou de Bournemouth, só pra manter aqui a minha narrativa pro Bournemouth, pro Semenyo, que tá jogando demais. Mas, ó, o Brighton tá bem também, é um time bom, e eu acho que vai ser complicado esse jogo pro Bournemouth. Mas eles vêm motivados, né? Acabaram de vencer o City em casa, mas é na casa do Bournemouth. O Bournemouth tá bem demais. Era pra ter goleado o Tottenham, tá? Na rodada passada, fora de casa. Mas eu acho que o Brighton não segura esse time. 1-0 Bournemouth. Brilha, Semenyo. Newcastle e o Wolves. Vou prever vitória do Newcastle de novo, 2-0. Tô errando todas, né, as previsões que eu tô fazendo pro Newcastle, mas se não ganhar esse, desiste, tá? O Wolves começou muito mal a temporada, 3 derrotas. E assim, eu entendo, perdeu um jogador como o Isaac é terrível, mas eles contrataram 2 atacantes. O Voltemade, se é assim que pronuncia, que vinha fazendo muito gol na Bundesliga, sinceramente não tinha ouvido falar. E o Issa, do Brentford, que é bom jogador. Então eu acho que o problema ofensivo que eles estavam tendo, né, nesses últimos jogos, pelo menos nesse jogo, vão ter 2 atacantes novos, aquela injeção de ânimo no time. Aí eu acho que o Wolves não aguenta, tá? Então 2-0 Newcastle. E o Wolves, que preste atenção, vai virar mais um candidato a rebaixamento se continuar assim. Everton e Aston Villa, 3-1 pro Everton. O Villa também começou mal demais esse campeonato, tá? Eu não esperava eles começarem tão mal, porque, pô, há umas 3 temporadas, né, desde que o Emery assumiu o time, eles vêm muito bem no campeonato, tirando pontos importantes de times importantes, principalmente do Arsenal, né? Mas, cara, começaram muito mal esse campeonato. Foi um dos piores times que eu tive o desprazer de assistir os jogos, tá? Que foram jogos horríveis, assim. Mas, como equilíbrio é a marca desse canal, em alguns jogos eles até criaram umas oportunidades, tá? Mas não aproveitaram na frente do gol. Então, não sei o que dá pra esperar desse Villa. Agora, do Everton, dá pra esperar bom jogo, tá? Eu vi 2 jogos do Everton, gostei muito do que eu vi. O Grealish tá jogando muito, foi ótimo ele ter vindo do City. E estão mostrando que os dias de brigar pra não cair estão pra trás, né? Pelo jeito, evoluíram de verdade. Além de tudo, Grealish, ex-Villa, né? Pode ter lei do ex, quem sabe? Eu acho que o Everton leva esse jogo 3-1. E o Villa também, tá? Se não se cuidar, vai ficar feio pro Villa. Não acho que vai virar um candidato a rebaixamento ainda, mas tá preocupante. Só que assim, foi uma janela interessante pro Villa, tá? Veio o Elliott do Liverpool, veio o Sancho do United, de nomes mais conhecidos. O Sancho é uma incógnita, a gente não sabe o que esperar. O Elliott é um jogador muito bom, tá? O Elliott é bom e é um jogador que eu acho que vai encaixar certinho ali no meio do Villa pra criar mais oportunidades, né? Agora tem que fazer o gol. Não pode ficar criando e não fazendo gol. E eu acho que eles vão virar o jogo sim, não vai ficar assim por muito tempo, o time é bom, as peças estão lá, só que eu não acho que vai começar agora. Então, 3-1 Everton. Crystal Palace e Sunderland, aqui só pra manter minha narrativa pró-Sunderland, 2-2. Em minha defesa, Sunderland é um time muito organizado, tá? Contratou muito bem e é um time muito esforçado. Tudo bem que é fora de casa contra um time difícil, né? O Palace também é um time muito organizado,
Um time que começou bem o campeonato. E é praticamente uma torcida, né? Do que usando razão aqui para o Sunderland. Mas 2-2. Jogo muito interessante e complicado de prever. Fulham e Leeds, jogo interessante também e um jogo legal pra gente entender onde é que esse Leeds tá bom? Porque primeiro jogo, excelente, ganharam do Everton. Segundo jogo, tomaram uma goleada do Arsenal, mas pô, foi no Emirates, você aceitando ou não, o Arsenal é um time muito forte. E na terceira rodada conseguiram um empate contra o Newcastle. Tudo bem que foi em casa, agora eles vão ao Craven Cottage enfrentar o Fulham e, cara, se eles quiserem ficar na Premier League, é o tipo de jogo que eles precisam de pontos. Eles precisam conseguir pontos. Já conseguiram um ponto importante contra o Newcastle e agora o empate seria muito bom, vitória seria excelente pra eles. Dito tudo isso, eu acho que vai dar Fulham. 2-1 pro Fulham. Não acho que o Leeds aguenta o Fulham, que vem jogando bem, tá? Na rodada passada jogou muito bem contra o Chelsea. Teve aquele gol que até agora eu não aceitei que foi anulado, tá? Não aceitei que foi anulado. Mas é um bom time, né? Já há algum tempo. E o Fulham precisa responder, né? Precisa ganhar em casa aí de um recém-promovido. Mais um jogo interessante, mas é vitória do Fulham, 2-1. Aí vamos para o West Ham e Tottenham, derby de Londres, e aqui o West Ham precisa vencer esse jogo para provar que saiu dessa má fase, né? Porque os primeiros jogos foram péssimos, só nesse último jogo contra o Forest que deu tudo certo. E é uma oportunidade boa porque o Tottenham vem machucado, né? Tomou 1-0 do Bournemouth em casa, era pra ter sido pra lá de 3, tá? Bournemouth perdeu muitos gols, Vicário fez defesas excelentes e o Tottenham jogou muito mal. Começou muito bem o campeonato, foi mal na última rodada, mas o Thomas Frank é um bom técnico e acho que fizeram boas contratações na janela. Aliás, eu tô fazendo uma série sobre a janela do Big Six. Se você não viu, veja lá. O vídeo sobre o Tottenham provavelmente ainda não saiu, mas vai sair. Vejam lá o primeiro episódio que tá bem legal. Mas eu já dou o spoiler aqui. Achei que o Tottenham fez boas contratações. Então teremos estreias, provavelmente do Kolo Muani, bom atacante, e do Xavi Simons, que, cara, foi uma excelente contratação, tá? É um jogo muito interessante, até porque eles precisam responder também, né? Então, quero que o West Ham surpreenda? Sim, claro. Mas dá Tottenham, 3-1 Tottenham. Aí vamos pra Brentford e Chelsea, e aqui vai dar Chelsea com facilidade, tá? Pelo que a gente viu do Brentford, apesar do Brentford ter feito boas contratações também. Mas não acho que dá pra segurar o Chelsea agora. 4-1 pro Chelsea, tá? Com facilidade, de novo, com facilidade. E o Chelsea tá muito bem, né? Só o jogo contra o Palace que foi meio estranho, principalmente do meio pra frente, o time tá muito bem. E não acho que esse time do Brentford vai conseguir segurar, tá? Não tem como esse time do... Bom, é futebol, né? Tudo pode acontecer. Mas é muito improvável que esse Brentford consiga alguma coisa contra o Chelsea. E o Brentford, eu já falei, é um dos piores times que eu vi nesse começo de temporada. Ainda mais que perderam o Issa também, agora, que era um dos melhores atacantes. Mas assim, sem chance, tá? Sem chance. Estevão voando, João Pedro voando, Pedro Neto jogando muito bem, Enzo tá jogando bem, o Caicedo tá muito bem. Enfim, o time tá muito bem, né? E a volta do Palmer, provavelmente, nesse jogo, não sei. Mas eu não vou reclamar se eu errar esse palpite, tá? Já pensou? O Brentford consegue um empatezinho ali? Talvez uma vitória, 1-0? Não tem como. 4-1 Chelsea. E aí vamos pra Burnley e Liverpool. É pedir demais? Um milagre, Burnley? Será que dá? Não dá, né? Não dá. Não, é impossível. Esse jogo, eu acho que é impossível acontecer alguma coisa que não seja vitória esmagadora do Liverpool. E a minha aposta de massacre da rodada é aqui. 6-0 Liverpool. Nada contra o Burnley, tá? Muito pelo contrário. Você acha que eu não queria um empatezinho aqui? Ou uma vitória bizarra do Burnley? Que seria a maior zebra dos últimos tempos na Premier League. Mas não tem como, gente. Não tem como. O Liverpool já estava muito forte. E agora no final da janela ainda veio o Isaac. E, gente, eu sei que parece absurdo, né? Apostar num 6-0. Mas não é nada improvável, tá? E olha que eu nem acho o Burnley um time ruim, tá? Não jogou tão mal nos primeiros jogos dessa Premier. Só que, gente, não tem como comparar um time recém-promovido com esse time do Liverpool. É muita disparidade. Não tem como. Então, eu acho que se o Burnley perder de menos de 2-0, já é uma façanha. Mas vamos lá, Burnley, me provem o contrário, por favor. E aí vamos pro clássico da rodada que ficou pro último jogo, que é City e United. Jogo muito interessante, tá? Muito interessante. O City vem mal, 2 derrotas consecutivas, e o United vem tropeçando
tá andando, mas tá meio capenga, né? Como eu disse nas últimas rodadas, o United tem criado muitas chances, tá? Por isso que eu nem entendi, ele não tá entrando com o Chesco de titular. O time vem criando muito, mas não tá conseguindo converter pro gol. E eu acho que vai casar bem esse jogo contra o City, porque o City não tá muito bem na defesa, então vai ser muito interessante ver esse jogo. Porque o City também precisa responder, né? Até começou bem os últimos jogos, mas tem perdido o ritmo durante o jogo de um jeito muito bizarro. No jogo contra o Brighton mesmo, era pro Brighton ter ganhado demais. Apesar de o City também ter perdido umas oportunidades, vamos ser justos aqui. Mas ainda acredito que o City é um time mais estruturado, é um time melhor. 3-2 pro City e eu acho que vai ser o jogo da rodada, assim. Vai ser aquele jogo movimentado, vai ser aquele jogo maluco, correria o tempo todo, os dois atacando o tempo todo, eu acho, espero, pelo nosso entretenimento, mas eu acho que vai ser um bom jogo com vantagem pro City, 3-2. E falei de destaques do Arsenal na data FIFA, né? Vamos falar do Haaland também, né? O cara fez 5 gols nesse jogo aí que foi 11-1 pra Noruega. Que absurdo, né, cara? Esse cara, não precisa mais falar, né, do Haaland. Puta merda, 5 gols em um jogo. Que absurdo. Se os caras do Arsenal vão voltar motivados, imagina ele, né? Absurdo. É isso. Com certeza, essa rodada vai ter muita surpresa, tá? Eu acho que vários dos resultados que eu apostei aqui, acho que vão se inverter, sabe? Quem eu acho que vai ganhar vai perder. Vamos ver. Acho que vai ser uma rodada muito interessante. Além disso, temos várias contratações estreando nessa rodada, provavelmente. E vai ser interessante ver o Postecoglou de volta pra Premier League. Depois de tão pouco tempo, né? Acabou de sair. E o Eze estreando em casa. Nossa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom de ver. E você, o que você achou dos meus palpites? Viajei demais? Dá os seus palpites também, comenta aí. E como sempre, curte o vídeo, assina o canal, compartilha com aquela galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. E vamos voltar a vencer, Arsenal, pelo amor de Deus. Come on, you Gunners!